Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @LaMezclaPodcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e Amazon Music. Apoie-nos no apoia.se/LaMezcla Podcast com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista exclusiva no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Meu nome é Miriam Soares e hoje vamos conversar com Lucas Pereira, sócio do bar Sol e Sombra, que é uma grande referência na cena cultural latino-americana de esquerda em São Paulo. Seja muito bem-vindo, Lucas. Olá, boa tarde, ouvintes do La Mescla. Lucas aqui. Vamos bater um papo com a Miriam e, sim, contar curiosidades, contar um pouco da história do que é o Sol e Sombra, onde nós talvez queremos chegar, mas é uma coisa também que a gente começou sem pretensão e a gente não sabe onde quer chegar. Pois é, e é isso que eu queria saber, né? De onde surgiu a ideia de abrir um bar latino-americano em São Paulo? Né? Qualquer bar em São Paulo é um bar latino-americano, mas concretamente com a proposta que vocês têm. O bar, ele surge realmente assim, de uma necessidade de ter uma casa que toque músicas latinas. O Brasil é latino, então vamos colocar melhor assim, músicas latinas não em português, e de uma necessidade de ter um bar também assim que se posiciona politicamente abertamente, politicamente aberto, né? E aí foi isso, meio que estava numa empresa que eu saquei que essa empresa ia acabar em algum momento, tinha pouquíssimo dinheiro juntado, pouquíssimo, realmente, assim. E aí falei com o dono da casa, que é uma pessoa muito importante para nossa história, o Marcos Gama, de onde que é o Sol e Sombra 1, na rua Santa Madalena 250. E falei com ele, ó, vou ficar sem trabalho, quero montar um bar aqui. Vamos conversar sobre isso? Ele super topou. E aí foi quando a gente iniciou a operação, tô fazendo aqui o sinal de entre aspas, assim, a operação do Sol e Sombra em São Paulo, assim. Mas é basicamente da necessidade de ter um canto para se ouvir música em espanhol, assim. Aham. E o Sol e Sombra, bom, o Sol e Sombra tem duas unidades, né? Ambas ficam ali na região do Bexiga, Bela Vista. Ambos estão em lugares muito interessantes, especialmente o Sol e Sombra 1 tá numa casa lindíssima, 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 maravilhosa. E como que você identificou essa necessidade de um bar latino-americano? Não é uma para ouvir música em espanhol, não é uma coisa que ocorre ao paulistano médio. Ele acorda e não, vou abrir um bar para as pessoas ouvirem música em espanhol. Como é que começa essa sua relação com essa história? Eu sou um brasileiro médio, assim, eu sou razoável, eu sou mediano em tudo que eu faço, assim. Mas surge basicamente, Miriam, porque antes do Sol e Sombra, enfim, já era um ouvinte assíduo de músicas em espanhol, assim, de vários vertentes, assim, não, sem falar mal ou bem de uma música ou outra, ou estilo, sempre ouvi todas. E antes de iniciar o bar, eu tive um trabalho que me permitiu viajar. Então, assim, fui para o Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, enfim, me falta Venezuela e Equador, que em algum momento eu vou. Tá, pro ano que vem, certamente essas viagens. E nessas viagens me permitia conhecer pessoas e conhecer lugares, bares, shows, e eu falava, caralho, tipo, pode palavrão aqui, né? Super, super pode palavrão, pode falar o que você quiser. E aí foi isso, assim, eu a cada vez que voltava para São Paulo, eu falava: "Putz, não tem esse lugar aqui", sabe, tipo, eu ia em bares que eu gosto e que frequento até hoje, assim, mas não tinha uma coisa assim, falar: "Cara, não tem, me falta uma bandeira, sei lá, de uma artista que eu gosto". Essa decoração super poluída, assim, sabe, que se vê em muitas cantinas do continente afora, assim, sabe.
E aí, falei, por que não, assim? E também foi assim, abrir o bar não foi uma coisa de estilo de vida, assim, eu vou abrir um bar. Foi uma coisa muito de necessidade, assim, como eu comentei, assim, a empresa ia acabar, eu não tinha uma perspectiva de um outro trabalho, e falei, o que eu sei fazer? Putz, eu fiz um curso do Senac com 18 anos de bartender. Falei, puta, eu sei fazer drink. Já trabalhei em algumas baladas, eu fui gerente de alguns restaurantes. O que eu sei fazer é isso, cara. Vamos pra esse meio. E aí foi quando a ideia de Sol e Sombra, e aí vem toda uma ideia de Latinoamérica, inspirada num livro do Galeano, enfim, que é um dos grandes do nosso continente, e a partir disso vem a ideia de Sol e Sombra. Em que ano que foi isso? Isso foi 2019. É uma coisa que a gente não Logo tem antes muito da pandemia. Exatamente, exatamente. A gente não tem isso muito datado, que é um problema, porque tinha a ideia de começar no meu aniversário, que inclusive é agora, dia 16 de outubro, estou aceitando presentes. E aí a gente ia começar ele numa festa junto com um amigo, só que não conseguimos, não sei o quê, e a gente aí posterga isso para novembro. Então, vamos colocar ali que ele surge no último trimestre de 2019. E aí, março, né? Acho que dia 20, inclusive, quando vem o Putz. veto dos estabelecimentos. E aí a gente tivemos que fechar e cumprir as normas da pandemia e tal. E vocês, quando puderam voltar, voltaram com tudo, né? Porque muita gente que começou acabou desistindo de bares e restaurantes com a pandemia, inclusive lugares que estavam abertos desde muito antes. Como é que vocês fizeram para resistir à pandemia e voltar e de repente agora abrir uma outra casa? Miriam, o que aconteceu foi basicamente assim, conversamos com o dono da casa, pagamos metade do aluguel, tinha meses que a gente não pagou, depois a gente quando retomou as atividades a gente foi ajustando isso, mas o que manteve o bar aberto foi, eu diria que insistência minha, e também, eu volto a dizer, foi mais uma coisa de sobrevivência, porque o que eu podia fazer na pandemia para tentar ganhar dinheiro, sabe? Ir para Uber não dava para ser Uber. E a solidariedade entre os movimentos sociais, entre amigos, entre camaradas que ajudavam com o que eles podiam. E basicamente isso, assim. Então, sei lá, cerveja a gente vendia de uma empresa grande. Só que a gente vendia de uma empresa grande e a Ambev estava vendendo, sei lá, original a R$ 4, a R$ 5 na internet, no Zé Delivery. Então, a gente, putz, vamos, temos que aprender a fazer cerveja. Aprendemos a fazer cerveja na pandemia. Tanto que os nossos rótulos hoje de cerveja são todos marcas registradas Sol e Sombra. A gente não vende nada de nenhuma grande cervejaria. E nesse movimento a gente começou junto com o pessoal que é muito importante pra gente. É importante não colocar nome de todo mundo, assim. Porcomunas foi muito importante pra gente. O pessoal do Bexiga Sem Fome, que assim, a gente depois ele vira Bexiga Sem Fome, mas foi um projeto que a gente começou de fazer marmitas dentro do bar para entregar para as pessoas em situação de rua. O pessoal da Liga também ajudou muito, que é uma liga de futebol antifascista, também inspirado em Galeano. Então a gente passou todo esse tempo da pandemia aprendendo a fazer cerveja, e entregando marmita. Então a gente acabou assim uma solidariedade muito grande, sei lá, o MST doou bastante coisa. A gente virou um ponto um centro de referência de distribuição e de doação, então, também. Então, assim, tipo, caía muita coisa. Caía alguma quantidade de alimentos da nossa mão, caía roupas, caiu um monte de coisa e a gente meio que ficou nessa distribuição de mantimentos e roupas. Contato com as ocupações do FLM, do MTST e outros movimentos. Então a gente meio que virou esse centro de solidariedade, vamos colocar assim. E também, em um outro momento da pandemia, com um amigo, a gente fazia mudança para as pessoas, assim. Tem um carro, o pessoal ligava, você faz uma mudança? Eu falei, puta, claro que eu faço, velho. A gente ia lá, carregava. Manda aí, né? Precisando de grana. Exato,
exato, mesa, cadeira e ficou assim. Então, assim, é mais insistência e muita solidariedade, assim, muita solidariedade. E como é que você conseguiu esse contato com os movimentos sociais e para se tornar esse lugar de futebol, né? Futebol antifascista, que o Sol e Sombra é uma grande referência para torcidas antifascistas, e com o MTST e outros movimentos sociais. Isso era uma coisa que você já tinha de antes? Aliás, qual que é a sua formação original, né? Você trabalhava com o que antes de ter bar? Começando pela última, eu trabalhei, eu não sou formado em nada. Comecei uma faculdade de geografia, mas tive que parar, porque, enfim, ter uma filha, então uma coisa era, tipo, não dava para ser estudante, pai de família e um trabalhador, assim. Então eu optei por pagar as contas e não consegui terminar a faculdade de geografia. Eu trabalhava com essa empresa de GPS, então sempre foi assim, mesmo não terminando a faculdade, eu trabalhava com geolocalização, georreferenciamento e, e um pouco com aula, assim, também de espanhol. Mas nunca estudei também espanhol em alguma escola, assim, foi meio que vivências da vida e muita curiosidade pelo idioma. E sobre os movimentos, eu já tinha assim engajamento, já tinha contatos, já conhecia muita gente, já fiz parte de movimentos de ocupação e tal. E aí quando vem o bar, assim, quando o bar já nasce, então ele já nasce político, assim, sabe? E aí eu já, cara, onde que eu puder falar do Sol e Sombra, eu vou falar, assim. E, sei lá, tem sido isso desde o dia que eu inventei o nome e abri a porta com um isopor e um sonho, assim, sabe? E eu sou frequentadora assídua do Sol e Sombra, estou sempre por lá. Você deve estar me vendo por lá com alguma frequência. Às vezes eu dou umas sumidas, às vezes eu volto, mas sou cadelinha do Sol e Sombra. E sempre vejo por lá reuniões de partidos de esquerda, né? Durante a campanha à presidência de 2022, eu fiz lá uma belíssima coleção de adesivos pró-Lula e anti-Bolsonaro. Então, realmente isso é uma coisa que se vê em tudo no bar, né? Inclusive o fato de ter água grátis, não ter que se pagar para beber água no bar, eu acho é um detalhe, né? Mas só de colocar ali um filtro e não ter que se pagar para beber água, isso já é simplesmente cumprir uma lei que já existe em São Paulo, né? Mas também é uma atitude política. E quem não conhece o bar, você pode descrever assim, quem entra em qualquer um dos dois Sol e Sombra, o que a pessoa vê? Como é que alguém que não conhece o bar vai se sentir, vai perceber lá? Algumas pessoas falam isso e eu acho muito curioso, que as pessoas se sentem abraçadas ali. E um amigo e uma amiga falam, cara, eu entro aqui, principalmente, vamos falar do Sol e Sombra 1, depois a gente vai pro 2. Um amigo comenta que ele fala, ele chega, ele lembra das bodegas de Cuba, assim, fala, cara, isso aqui eu chego aqui, nos lugares em que eu andava por Havana, outras cidades de Cuba, me recorda muito. O Sol e Sombra 1, ele tá numa casa tombada pelo patrimônio histórico, e ele ocupa o porão dessa casa. Então, você vai chegar, você vai descer uma escadinha, e aí eu vou colocar assim uma coisa que eu escuto, não uma coisa que eu proponho ou que eu falo, mas na hora que você desce a escadinha tá feita a magia, assim, sabe? Tem as pessoas que se identificam, sei lá, por ser por ter o chão de caquinho, né? O chão de caquinho, não sei como que é o nome dessa cor, mas enfim, o chão de caquinho, que é super tradicional em São Paulo, e aí remete uma coisa de casa de vó. Você tá ali num ambiente seguro. Então, o Sol e Sombra, ele tem essa coisa de abraçar as pessoas, assim. E isso é muito louco que a gente começou agora, nesse ano, a trazer alguns artistas de fora e também seguindo valorizando os artistas imigrantes de São Paulo, né? Os artistas imigrantes, não imigrantes de São Paulo. Mas uma galera fala assim, cara, isso aqui é mágico, assim. Você se sente abraçado, assim.
Tanto o Mate, do Chico Trujillo, a Sarah Hebb, enfim, outros artistas. Cara, isso aqui é uma comunidade, isso aqui é uma coisa muito legal de estar aqui, sabe? Todo mundo se sente muito tranquilo aqui. Então, eu acho que o Sol e Sombra é isso, assim, ele tem essa coisa de acolher e abraçar, que não foi uma coisa assim, obviamente que a gente quer um ambiente seguro, mas não foi uma coisa que a gente propôs desde o início, assim, putz, isso aqui tem que ser muito incrível. Como eu comentei, foi mais uma coisa de insistência e sobrevivência até o bar. Mas eu acho que a gente cumpre muito bem com essa coisa de abraçar e de acolher, assim. E para quem nunca foi, também você entra lá, você desce essa escada que o Lucas falou, e você se depara com um monte de bandeiras de movimentos sociais, do bandeira Mapuche, bandeira do MST, tem uma foto antiquíssima do Lula ali num cantinho, movimentos feministas, tem um monte de bandeiras de movimentos sociais, assim, que não sei, para uma pessoa que é bem de esquerda, que nem eu, você fala, ufa, tá bom, tô aqui, cheguei em casa, né? E quem que é o público do bar no geral? Você acha que tem muitos migrantes, tem um público de São Paulo, que é o paulistano branco ou classe média, que eu vejo bastante por lá, né? Como que é esse público do bar? E eu vejo também uma diferença entre o Sol e Sombra um e o Sol e Sombra 2. É uma impressão correta que eu tenho? Não, você está correta, completamente correta. Os públicos são diferentes, sim. Uma porque o Sol e Sombra um é música ambiente, mais cadeira, mais uma coisa para você, enfim, se comunicar mais próximo. Enfim, dizem que é dizem que é o bar referência para date, porque você já leva a pessoa ali, você leva a pessoa ali, e ela já passa pelo crivo político, assim. Se a pessoa ficou um pouco em choque, ficou espantada, você já, enfim, você já veta ali, a partir dali você já veta. E o Sol e Sombra 2, ele é um público mais noite, né? Enfim, a gente abre a casa um pouco mais tarde, tem sempre uma atração com música ao vivo. Então, os públicos sim são diferentes. Dá para falar também que é um público também classe média, mas também tem um público, outros públicos, de acordo com a festa, de acordo com a proposta da noite, no caso, né? Falando especificamente do Sol e Sombra 2. E eu acho, Miriam, eu diria aqui para você que ele é 60-40, vamos falar 60 brasileiros e 40 imigrantes, que tem algumas coisas que acontecem que eu não consigo explicar, e, enfim, as pessoas também que estão ali, a gente não consegue explicar. É, do nada chegar uma quantidade de de latinos não brasileiros no bar, assim, do nada. Então, tipo, e aí, como que você conheceu o bar? Ah, eu ouvi falar de uma amiga que recomendou isso aqui e eu tô aqui. E a pessoa super se sentia à vontade, sabe? Então, é uma coisa que, sendo muito honesto, eu não sei explicar. Uma vez no Sol e Sombra um chegou uma galera, estavam falando ali em espanhol com acento, com sotaque mais pra Espanha, assim, e tal. Aí fui conversar com eles. Era a galera da Associação Anarquista de Barcelona que tava no bar. Como vocês chegaram até aqui? Putz, não sei, lá no e-mail rolou bares, não sei o que e tal, a gente chegou até o Sol e Sombra. Pô, maneiro isso, sabe? Então, assim, é, o público, ele é muito diverso. É muito diverso. Mas se a gente tiver que colocar uma quantidade, eu diria que 60 brasileiros e 40 imigrantes. Aham. E eu tava comentando com o pessoal do Basurus, né? Acabei de entrevistá-los. Eu não sei se os ouvintes qual entrevista que os ouvintes vão ouvir primeiro, mas queria contar para você também, Lucas. Eu tive uma experiência. Bom, sou muito frequentadora dos dois bares, né? Do um e do dois. E eu percebi uma vez, teve um show maravilhoso em homenagem. Nossa, eu esqueci agora quem que era. Tava na ponta da língua, um salseiro super famoso. Não era Joey Arroyo, era outro. Héctor Lavoe, obrigada. Teve uma homenagem ao Héctor Lavoe e eu fui. E foi maravilhoso, porque tinha um monte de imigrantes e todo mundo conhece o Héctor Lavoe. E tava todo mundo dançando, tava animadíssimo, assim.
das melhores noites do Sol e Sombra, sabe? E aí eu fui num outro dia com uma banda um pouco mais morna, um pouco, não vou lembrar qual que era, assim, e tinha um público mais brasileiro, e as pessoas não conheciam as músicas dos brasileiros ali de braço cruzado, assim, com uma atitude até meio de gringo que nunca dançou na vida. Aí você fala, gente, mas que brasileiro é esse? Né? Então, os brasileiros que vão, eu tenho a impressão que eles não têm ainda muito esse vínculo forte com a música em espanhol, não conhecem as letras, não sabem dançar. Como é que você vê isso? É só impressão minha? O que falta pra gente fazer os brasileiros se emocionarem? Você via que todos os migrantes estavam ali morrendo de cantar e de dançar com Hector Lavoe e os brasileiros de braço cruzado sem muito o que fazer, né? É impressão minha? Você já viu isso acontecer outras vezes? O que a gente pode fazer para os brasileiros também se empolgarem com gente como Hector Lavoe? Hector Lavoe, assim, é um grandíssimo da música em espanhol, vamos colocar dessa maneira. Eu sou fãzaço, a gente tem uma camiseta em homenagem a ele também. Mas eu acho que, Mira, é um trabalho de formiguinha, sabe? É um trabalho que a gente tem feito e está fazendo. Aconteceu nesse dia que você comentou, já aconteceram em outras oportunidades, mas eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, assim. Então a gente vai insistir nisso, assim. Tem dias que a gente faz uma publicação de domingo agradecendo o público que veio ao bar e a gente coloca assim, mais um final de semana insistindo na música latina, né? Vamos colocar sempre bom pontuar, a música latina não em português, enfim. Mas aconteceram outras situações, mas também acontecem situações que, sei lá, Sarah Hebb, que é uma artista, a maior rapper da Argentina, e Chico Trujillo também, que já tocaram no bar. Cara, a galera cantar a plenos pulmões as músicas, Esgotou. sabe? O Tico Trujillo, eu queria ter ido e esgotou. Eles tocaram no Sol e Sombra e acho que no Sesc também e esgotou. Eu não consegui ingresso para nenhum dia. Isso, se a gente puder fazer merchan, a gente está trazendo eles no final do ano. O show vai ser dia 28 de Opa! novembro no Cine Joia, dia 30 no Rio de Janeiro e possivelmente uma data no Sol e Sombra. Olha, pode fazer merchan. Inclusive, gostaria de convidá-los para conversar aqui no La Mescla. Seria muito legal. Eu posso tentar fazer essa ponte aí. Muito legal, seria maravilhoso. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. E uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo aqui o Sol e Sombra é um bar latino-americano, ponto. Né? Isso não tem como negar. O que faz do Sol e Sombra ser latino-americano? O que é ser latino-americano? O que separa de um bar separa um bar latino-americano de um bar não latino-americano? Qual que é esse contorno? É uma pergunta ótima, inclusive. Eu vou pensar aqui como eu vou enrolar aqui um pouco enquanto eu formulo a resposta. Fica tranquilo, ninguém sabe a resposta e todo mundo me enrola, mas eu continuo perguntando para muita gente que trabalha e se diz sou latino-americano e trabalho com cultura latino-americana e eu realmente estou buscando essa resposta, perguntando para essas pessoas. Então, fique à vontade para enrolar, porque ninguém realmente sabe essa resposta. Boa, eu vou numa coisa de talvez pertencimento. Uma coisa de pertencimento que e aí eu posso estar completamente equivocado, porque assim é uma coisa que eu não acabo não pesquisando, acabo não olhando muito. Mas você não vê uma publicação de uma banda ou de um lugar, de alguma pessoa falando assim, tipo, eu sou europeu, sacou? E eu acho que o latino tem uma coisa do pertencimento, de falar, puta, eu sou latino, velho. Mas, Eu sou. depois de tudo, depois da Segunda Guerra Mundial e do colonialismo e etc., alguém que falar eu sou europeu dá um certo arrepio na espinha, né? Não sei se é uma Sim, identidade muito valorizada, pelo menos não nesse nosso meio de esquerda, né? É quase dizer eu sou xenófobo, eu sou racista, né? Mas sim, sim, tem gente que diz eu sou africano. sim, exato, então, mas aí que eu ia chegar. Tem uma coisa que eu enxergo muito no sul global.
é uma coisa do pertencimento, de falar assim, putz, eu sou isso aqui, sabe? Então eu vou nesse caminho do pertencimento. Eu acho que é da pessoa se enxergar e falar assim, putz, espera aí. Igual tem milhares de memes que você fala, tipo, que você vai nos comentários, tipo, isso acontece com 10, acontece com 5 a cada 4 latino-americanos, sabe? Então, assim, você percebe que tem aqui uma coisa, ela pode ser uma. E aí eu não vou no clichê de União Latino-Americana e tal, não sei o quê, mas você entende que ali que há um pertencimento, que há uma coisa de se identificar diferente de outras regiões, sei lá, do mundo ou de outros países, assim, sabe? E quais Então, eu acho. elementos, na sua opinião, na sua visão, precisa se ter para ter esse pertencimento legitimado? O que você precisa fazer, ser, gostar, se interessar ou não fazer, não ser para ter esse pertencimento? Só a autoidentificação vale se o Trump chegar e falar soy latino-americano. Tá válido, tá aceito ele só dizer que é latino-americano? Tem que ter alguns elementos aí que validem esse pertencimento, essa identidade, né? Não, certamente, obviamente que não dá para aceitar o Trump falando isso daí, ou então até outras pessoas, não precisa nem até, e não precisa nem ir tão longe até o Trump para saber que ele não é. Mas eu acredito que uma coisa que a gente se difere talvez como e a enxergar esse pertencimento, eu diria que uma coisa da resiliência, uma coisa de, de resistência também, é, é clichê, agora que eu vou falar, uma coisa tipo de ser tudo mais difícil, uma coisa de ser, é, como posso colocar, de rir um pouco da própria tragédia. Eu acho que a gente consegue brincar muito com isso. E eu não sei se é bom ou se é ruim, fica para quem tá ouvindo. E eu acho que também uma coisa, e aí a gente vai para uma coisa talvez mais cultural, uma coisa de se conectar entre várias maneiras e diversos modos, através da comida, através da música, através da regionalidade, através de diversas circunstâncias que eu, tipo, não vou falar muito porque eu não tenho um grande conhecimento, que talvez a gente só consiga algo similar na África, sacou? Então você pegar ali, ó, é, você pegar o norte do país, onde que as frequências de músicas chegavam, eram as músicas da região da América Central, Colômbia e tal. Então, assim, você percebe uma influência musical, uma troca de fluido entre essa região que ela te gera um pertencimento. Então, sei lá, eu acho que a gente não consegue enxergar isso em outros lugares do mundo, sacou? E aí talvez eu tô levantando uma bandeira que talvez nem exista, assim, que é ser ultra latino-americana, assim, uma quase um ufanismo latino-americano, sabe? Tudo Que não bem, é aqui não, ideia, a mescla está permitido. É para é, isso mesmo. sabe? Mas aí você consegue, eu acho que é aí que é onde que a gente consegue meio que se diferenciar de alguns lugares, sabe? Então, sei lá, uma culinária que ela riquíssima, que ela que se a gente for fazer algumas relações, sei lá, a pamonha é um tamal colombiano, sacou? É a mesma coisa, gente, só trocou o nome, sabe? É, só que ao mesmo tempo também a gente tem empanadas de diversos tipos no continente. Cada país tem sua empanada diferente, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que algumas coisas são similares, elas são completamente distintas. E eu prefiro ir no caminho assim, vamos no que mais nos une do que nos separa, assim, sabe? En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. Então, voltando um pouco agora pro bar, né? Como é que surgiu a ideia de abrir uma segunda unidade do Sol e Sombra? Na verdade, não tinha nenhuma ideia de abrir o Soy Sombra 2.
Mas nós viramos o bar da Flipei, que é a festa literária independente, né, das editoras independentes. Fizemos um bar com eles e na sede deles, ali onde que é o ateliê do Bexiga, tem algumas editoras, tem o Tofuco Alecrim, tem o espaço da Casa do Mestre Ananias, tem o Quilombo Hair, que é um polo ali, não dá para falar de polo, não chega nem 10 empresas. Eles falam, a gente tem um espaço aqui, e vocês não querem fazer o bar aqui no Sol e Sombra 2, nesse espaço que a gente tem? E sentamos, conversamos, chegamos num valor ok de aluguel e estamos lá até hoje, assim. Mas não tinha nenhuma grande pretensão, assim. A gente já tinha uma demanda que já estava sendo... Já tinha muita demanda no Sol e Sombra 1 e talvez um segundo espaço maior, assim, com uma outra proposta funcionaria. Não funcionaria dois Sol e Sombras iguais, assim, música ambientes e cadeirinhas, mas algo diferente super rolaria. E aí, assim, sentamos com o pessoal da autonomia literária, que gera o espaço, e rolou. Uhum. Mas não tinha pretensão de nada, assim, e tá indo. E tá super indo, porque é um lugar que eu, pelo menos que gosto muito de música em espanhol, sei que eu vou lá e sempre vai ter alguma coisa interessante de música rolando, música ao vivo, né? Porque aqui em São Paulo, no geral, o que você mais tem é música ambiente em espanhol, porque tem toda uma questão de produzir as bandas, de ter o público, né? O Sesc ocasionalmente tem uma ou outra coisa, mas ali no Sol e Sombra 2 é uma coisa sempre constante, né? É regular. E ali também tem uma programação bem interessante e diversificada, né? Como é que... Pode contar para o pessoal como é que funciona essa programação? Diferentes dias da semana tem propostas bem diferentes, inclusive literárias, né? Se puder contar. Sim, sim. Sexta e sábado, vamos colocar assim, que a gente chama de horário nobre, tem sempre banda ao vivo e músicas em espanhol, assim. É o nosso carro-chefe, é o nosso forte, assim. Até porque a gente está no Bexiga, se a gente quiser ser um bar de samba, a gente vai ter grandes concorrentes e grandes problemas, porque, enfim, é um cenário musical. E eu vou pro samba, eu adoro samba, eu fecho o bar, tem dias que eu vou pro samba da rotatória. É, Então, sexta e sábado, salsa. Agora vai ter uma festa de bachata também, que a gente tem uma coisa que a gente está indo nesse caminho. Reggaeton, cúmbia. E quinta-feira a gente tem a noite que é de rap. De terça agora a gente vai ter uma roda de cúmbia, que é um projeto experimental que a gente está fazendo, é, uma música ao vivo, mas também tipo que você pode chegar com o seu instrumento, você pode tocar. A ideia é inspirada nas rodas de cúmbia, que enfim, que existem na costa inteira da Colômbia. E é meio que trazer essa linguagem assim da cumbia numa roda, como se fosse uma roda de samba, mas que também tem lá sem emular o samba, e a gente vai fazer uma roda de cumbia sem emular o que já existe, assim, é uma coisa que já existe em outro lugar, a gente está trazendo para cá. E lançamento de livro, tem sarau. A programação, assim, ela é fixa de quinta a sábado. No restante dos outros dias, putz, tem cinema, tem lançamento de livro, tem conversas entre movimentos sociais, partidos. A gente recebe algumas ONGs, algumas OSs que fazem reuniões periódicas no bar, então eles querem fazer uma reunião sobre balanço, então fazem lá no Sol e Sombra. É, é uma virou uma referência, virou um espaço de que onde acolhe muita coisa, assim, sabe? Muita coisa. Mas a programação fixa é de quinta a sábado. Uhum. Inclusive, eu já fui em clube de escuta do podcast Rádio Ambulante, já fui, eu esqueci agora o nome do festival literário, que era o menor festival literário do mundo, Meflama. É uma pena que não se repetiu mais, ou se repetiu, eu não fiquei sabendo. Não, não, na verdade. Desculpa, segue. Não, por favor. Não, são dois projetos que estão, como eu falo assim, congelados, porque a gente não tem braço para fazer. É basicamente isso.
É basicamente isso. Inclusive, se alguém estiver ouvindo e quiser encarar, encarar isso. Eu mesma, alguma coisa eu super topo. Depois, em off, a gente pode conversar. Sim, a gente tem um contato direto com o Juan Davi Navarro, que é a pessoa que toca e que gere a Rádio Ambulante. E o Meflama é um projeto que a gente tem com o Vinícius, da Leitura Latina, e com o Tony Moraes, que é um grandíssimo amigo do bairro, que a Foi gente entrevistado. sempre... O Vinícius foi entrevistado aqui pela gente, o pessoal da Rádio Ambulante também já passou aqui pelo nosso podcast. Quem tiver a oportunidade de voltar nos episódios um pouquinho mais antigos, vocês vão encontrar lá. Sim, e aí são esses projetos que estão parados assim, porque a gente não tem mais braço, a gente não consegue fazer muita mais coisa por esse ano, enfim. E tem muitas outras coisas também que a gente já tem pensado, tem desenhado, que a gente não consegue colocar para fora porque não tem braço. E tá tudo bem não ter braço, e tá tudo bem parar um tempo, reduzir um pouco a velocidade, entender as coisas. Acho que é fundamental, senão a gente viveria numa coisa de só produzir coisas e produzir eventos, projetos, e aí vai virar uma... Assim, a vida já tá maluca pelos lados de cá, então é melhor dar uma segurada e entender alguns caminhos que a gente quer seguir. Uhum. En la mezcla de lo puro, ya antes que puro fue mezcla. E qual que é a sua relação especificamente com o Galeano? Por que exatamente o livro Sol e Sombra que deu o nome para o bar? E talvez alguns dos nossos ouvintes não conheçam essa obra do Galeano. Se você puder contar um pouquinho do que se trata e qual que é a relação desse livro com o bar. Eu sou um grande leitor de Galeano, um grande leitor assim, e acho que das obras que eu mais me identifiquei dele, acho não, é essa, El Fútbol, a Sol e Sombra, porque ele faz um livro de contos e que ele vai dizendo todas as nuances do futebol, todos os meandros, as falcatruas, mas naquele jeito galiano de escrever, sabe? E me pegou muito, e falei, cara, o que que eu gosto, assim? O que eu gosto? Eu amo futebol, sou um xarope pro futebol. Gosto mais de jogar que assistir, mas enfim, tô sempre pesquisando coisas. E esse livro ele faz muita relação de futebol e política, assim, muita relação de futebol e política. E falei, putz, não dá para as veias abertas da América Latina não é nome de bar. Pátria Grande, gosto, mas tem um quê de clichê ali. Barayala, talvez não. Puta, Sol e Sombra é uma coisa maneira, porque é sol, sombra, luz, escuro, não sei o quê, dá pra você brincar com um monte de coisa. E aí foi isso. Foi por essa razão, assim, porque acho que o livro que eu mais me identifiquei, porque trata de duas coisas que eu amo, que é futebol, que é Latinoamérica e que é política também. Então, por essa razão que foi esse livro, que ele detalha tudo, ele coloca, sei lá, ele faz um texto sobre cada coisa do futebol, o jogador, o torcedor fanático, o estádio, o juiz, o goleiro. Então, ao modo galeano de enxergar o mundo, ele comenta sobre o futebol, assim, cada detalhe. Então foi por essa razão que ficou. E esse livro foi muito importante para eu começar. Eu nunca gostei muito de futebol, sou bem. Acho legal jogar futebol, acho muito legal quem joga futebol, né? Gosto de jogo de time de bairro, porque aí são seus vizinhos, né? Meu filho jogava futebol, eu tenho um filho pequeno e ele jogava futebol, deixou o futebol recentemente, mas eu vi a paixão das crianças que estão lá jogando, dando tudo, e eu falei, tá bom, agora eu entendi o futebol, agora eu entendi. Porque tem essa coisa do futebol, né? Dos caras milionários com um ingresso de gente que tá se matando por causa deles, né? E eu sempre fui muito reaça, assim, essa coisa do futebol, até que o Felipe Figueiredo, lá do podcast Xadrez Verbal, que é meu amigo de infância, a gente estudou juntos na 4ª série, então todas essas piadas de 5ª série que ele faz lá no programa, eu tava lá quando elas foram inventadas.
E o Felipe que me deu esse livro de presente, né? E mudou bastante a minha ideia sobre futebol. Continuo não gostando, mas hoje em dia, entre gustos não há desgustos. Mas hoje em dia eu já entendo a importância, já respeito muito mais, tanto que o meu primeiro entrevistado aqui foi o Matias Pinto, né? Que inclusive sempre toca como DJ lá no Sol e Sombra. E o Matias veio justamente para falar dessa relação entre futebol e política, inclusive porque futebol é um elemento crucial do nosso continente, né? É difícil falar de América Latina sem falar de futebol. É um elemento importante. E com relação à política, quais são os desafios de você gerir um bar com essa conexão política, né? Com essa ideologia política, com movimentos sociais, já principalmente em tempos de ultradireita aqui no Brasil, né? Em tempos tão obscuros. Você já passou por algum perrengue? Quais são os desafios de manter esse espaço político aberto? É, são vários. Na verdade, acho que em meio à pandemia saiu o dossiê antifascista do deputado, enfim, o deputado agora não me recordo o nome, Douglas alguma coisa. E aí o Sol e Sombra sai ali como um lugar antifascista de São Paulo e tal. E o bar tinha 3 meses. Eu falei, putz, peraí, cara, não consegui fazer nada ainda. E já saiu nesse dossiê, sabe? E aí foi uma coisa que preocupou a gente, assim. Hoje, até a gente até parou de falar tanto de política no nosso feed, assim, então um feed mais institucional, assim, a gente tem fala alguma coisa pontualmente, mas os desafios são todos, assim, porque e aí tem uma coisa política mais achada da política, que é o quê? Putz, se eu começasse a vender Ambev ou Heineken, eles iam enfiar 6 geladeiras lá no bar. E eu não precisava fazer o investimento de comprar 6 geladeiras. Se eu quisesse fechar com uma grande marca, com a Diageo, por exemplo, eu estou até dando nomes, enfim, eu não faria um baita de um corre de comprar com uma pequena importadora de produtos peruanos que me traz o pisco, sabe? Então, assim, acho que a política, ela tá muito, no Sois Sombra, ela tá muito mais pra dentro, assim, do que só levantar uma bandeira, sabe? Porque, putz, a gente já recebeu algumas propostas de algumas grandíssimas empresas que a gente falou, por hora não. Sim, por hora não. Porque a gente entende que é uma coisa, se a gente, sei lá, se a gente começar a vender cervejas de algumas cervejarias, a gente vira um bar comum, sacou? É mais difícil, é tudo mais lento, é mais burocrático, só que a gente escolheu esse caminho. Então, assim, é muito mais político da coisa do que ter só as bandeiras, sabe? Porque, enfim, já chegou gente ali no bar que entrou, olhou a bandeira e foi embora. Sabe? Diversas vezes, diversas vezes. E... Mas acho que a política no bar ela tá muito mais. Tá um degrau abaixo, assim. Vocês já sofreram ataques, ameaças, alguma coisa do tipo? Hoje, de verdade, hoje, assim, tá muito mais tranquilo, assim, sabe? Mas na pandemia, bastante coisa. Rolou um caso de. Naquela manifestação que teve das torcidas antifascistas, na Paulista e tal, não sei o que, a polícia entrou lá de madrugada. É uma coisa que a gente nunca. Aquele, assim, eu nunca falei pra nenhum. Como fala? Nenhuma coisa da imprensa, tô falando aqui primeira vez aqui no seu podcast. E aí é uma coisa que rolou assim, tipo, nós fizemos uma concentração ali para ir para Paulista, juntamos, sei lá, umas 60 pessoas. Na volta disso, o pessoal foi dispersou, comeu alguma coisa ali, tomou alguma parada. Eu morava no bar, eu morei 2 anos e meio dentro do bar. E aí eu tô lá de madrugada, escuto um barulho, falo, putz,
tem uma coisa estranha aqui. E aí quando eu olhei numa brechinha, numa janelinha que tinha 2 viaturas, os caras andando dentro do bar, assim. Foi uma coisa que aconteceu, sabe. Mas hoje, assim, tá tranquilo, vamos falar assim, sabe. Tem moradores ali na região do Sois Sombra 1 que sabem do nosso posicionamento político, respeitam, a gente tem uma coisa ali de boa vizinhança, sabe, tipo, não me atrapalha que eu não te atrapalho, seu problema é barulho a partir da rua, a partir das 11 a gente vai segurar o pessoal aqui dentro, sair falar para pedir Uber dentro, para não fazer barulho lá fora, e o seu único incômodo é esse? Putz, então o seu único incômodo tá solucionado, sabe. Fácil de resolver, Mas né? exato, não vem atrapalhar o nosso trabalho, vamos colocar dessa maneira. Señor. E, bom, a gente já está chegando aqui no final da nossa conversa e normalmente eu peço umas dicas culturais, assim, num sentido bem amplo. Gente, vamos no Sol e Sombra, é muito legal mesmo. Mas além, você tem alguma dica cultural para os nossos ouvintes conhecerem? Algum site, livro, lugar para visitar, assim, num sentido muito amplo? Ó, o que eu gosto, que eu acabo vendo bastante, vamos falar de cinema, que é uma coisa que eu gosto bastante, é o Retina Latina. Retina Latina que tem uma página com um acervo muito muito bom de filmes. Sugiro uma outra página chamada Disco Fuentes, que é de uma gravadora de discos, enfim, influentes no continente, muito grande. A gente bebe muita coisa ali. Recomendo a Feira da Coimbra, da Rua Coimbra, que acontece aos sábados. É uma feira muito similar à Feira da Cantuta, só que talvez não diria que mais, não gosto de usar essa palavra, mas agora tá me faltando vocabulário, mais autóctona, assim, ela é mais original do que a Cantuta. Bacana. Na Cantuta eu já fui. Preciso ir algum dia na da Rua Coimbra. É Vou, muito. vou deixar aqui anotada também para mim. Sim. É muito interessante. E eu não sei, assim, uma coisa que eu costumo fazer vira e mexe, assim, tem um grande amigo que mora lá no Brás, é dar um rolê no Brás, assim, sabe? O Brás tem uma efervescência latino-americana, tô com muito cuidado de falar assim, talvez desprezada, sabe? Mas você consegue comer muita comida gostosa no Brás, muita comida peruano, boliviano, colombiano, tudo tem ali. Só que ela não tá no hype do centro, assim, sabe? Ela não tá nos grandes lugares, assim. Possivelmente vai ser o próximo lugar a ser gentrificado em São Paulo e a virar fashion, né? Já passamos pela Santa Cecília, Barra Funda e possivelmente. E Bom Retiro agora tá Sim, aumentando, né? E provavelmente vai ser o Brás, nas próximas etapas, imagino eu. Bom, Lucas, quero te agradecer imensamente a sua participação aqui. É um prazer falar contigo. Como eu falei, eu sou cadelinha do Sol e Sombra e atesto que tudo que o Lucas falou aqui é verdade. Tem um cartaz grande lá, não vendemos Heineken. As cervejas são todas de marcas pequenas, são todas do próprio Sol e Sombra. Refrigerantes também são de marcas muito menores, a água é de graça, a comida é boa. Então, deem um pulinho lá. E é isso, muitíssimo obrigada, Lucas, por contar um pouquinho mais da história do bar. E qualquer dia você está sempre convidado para vir aqui conversar, sempre que você tiver alguma coisa nova para lançar, alguma coisa que você queira contar sobre o bar ou sobre culturas latino-americanas, o La Mescla está sempre aberto para você. Muito obrigada. valeu, Miriam. Obrigado pelo convite. Como eu comentei aqui, nunca tinha falado para imprensa, vamos colocar dessa maneira, que é de alguma maneira imprensa, né? E, e é isso. Estamos aqui, como eu sempre comento, inclusive com o pessoal do Massuros e com outras pessoas, assim,
Sou um trabalhador da cultura latino-americana em São Paulo. Somos. Exato, exato. Então, se quiserem saber mais sobre os bares, é @Sol e Sombra Bar. Estamos na Rua Santa Madalena e na 250 e na Rua Conselheiro Ramalho 945. Então, exato. Um grande abraço para todas, todos e todos. Hasta las próximas.